vocês que a gente está iniciando nossa conversa hoje. Vejam, antes de fazer a projeção aqui do slide para vocês e a gente discutir um pouquinho, né, alguns temas complementares ao que a gente vem tratando até agora, o que a gente viu em linhas gerais nos encontros passados sobre o tema, né, especificamente aqui, formas de Estado. A gente viu que a pergunta, né, qual é a forma de Estado que um determinado país adota, é basicamente querer entender como é que se dá a divisão espacial do poder, né? Como é que se dá a organização, como é que se dá o desenvolvimento do poder em determinado território, né? Se ele é centralizado, se ele é descentralizado, se eu tenho um único foco de poder, se eu tenho vários focos em determinado território, né? Então, observar aqui qual é a forma de Estado de um determinado país é basicamente tentar entender como é que se dá, né, essa organização e o funcionamento dos poderes dentro daquele determinado território. Basicamente, né, a doutrina costuma desenvolver aí os raciocínios sobre federação, sobre confederação, Estado unitário, e mais recentemente tem se falado aqui do chamado Estado regional, que é uma espécie de momento aí intermediário entre um modelo que seria Estado unitário, mas nem tão centralizado assim, e um modelo intermediário em relação ao Estado federal, mas nem tão descentralizado assim, né? Então, digamos, na ausência de melhor enquadramento, se fala aí dessa ideia de um Estado regional, que eu vou tentar trazer para vocês aqui alguns exemplos. Acho que provavelmente não dá para... Aí eu não vou conseguir falar ainda sobre Estado regional hoje, mas isso deve ficar para quinta-feira. Mas, de toda sorte, a gente tem basicamente essas formas, né? Essas dinâmicas aqui. Então, começamos a estudar sobre federalismo, né, sobre Estado federal, e um dos aspectos aqui centrais que a gente tentou observar foi exatamente que o que faz parte do DNA de um Estado federal é exatamente as autonomias que os entes que integram aquela federação possuem. Então, você tem, por exemplo, olhando a realidade do Brasil, né, a União, estados, municípios e Distrito Federal, basicamente o que você tem? Cada ente tem autonomias para, dentro das competências que foram dadas pelo texto da Constituição, desenvolverem as suas respectivas competências. Então, notem aqui que faz parte do DNA aqui da federação a ideia de atribuições, né, por óbvio, de autonomias. Então, em linhas gerais, a gente terminou o último encontro falando aqui sobre a federação por agregação, né, e a federação por segregação. Eu expliquei para vocês os dois fenômenos, ilustrando aqui com o exemplo dos Estados Unidos e o exemplo do Brasil. Tá? O que a gente vai fazer aqui nessa aula de hoje? A gente vai dar sequência a algumas classificações, alguns conceitos aqui relacionados à forma federativa de Estado, e eu já vou, inclusive, fazer a projeção para vocês, para que a gente consiga, né, fazer algumas anotações aqui importantes sobre o assunto. Então, já vai aparecer na telinha de vocês aí o slide para a gente discutir. Então, olha só, uma outra classificação aqui que nos é importante, eu preciso que vocês tomem muito cuidado e a gente consiga observar bem, é quando a gente precisa estudar aqui, dentro de uma federação, a chamada técnica de repartição de competência, ok? Vejam vocês que a gente tem dentro de uma federação essas autonomias que são desenvolvidas exatamente nos marcos do que a Constituição daquele determinado país, daquele determinado Estado federal, vai estabelecer. Então, o que a União vai fazer, o que os estados irão fazer, o que é que o município vai fazer, olhando a realidade do Brasil. Né? Tudo isso vai estar dentro daquele instrumento maior da federação, que é exatamente o instrumento através do qual se estabelece, né, o chamado Pacto Federativo. Então, a gente ouve muito essa expressão, reforma do Pacto Federativo, debate sobre Pacto Federativo. Né? O Pacto Federativo, nada mais, nada menos, está exatamente materializado aqui na Constituição do nosso país. Afinal de contas, é na nossa Constituição que encontramos qual é a competência da União, qual é a competência dos estados, qual é a competência dos municípios. Vocês viram isso sendo debatido, na verdade, estão vendo, né, esse debate ser acentuado exatamente em razão da pandemia e desde o ano passado, desde aquele primeiro julgado do Supremo Tribunal Federal, em abril do ano passado, a gente tem tido aí, de modo até mais intenso, essas discussões sobre competência, o que a União pode fazer na pandemia, o que o Estado pode fazer, o que o município pode fazer,
que de alguma forma a gente teve a oportunidade de discutir um pouco sobre o assunto. Mas olhem só, tradicionalmente, né, quando a gente está falando de uma federação, essa técnica de repartição de competências para os entes que integram aquele Estado federal ocorre basicamente de duas formas, tá? Existe a chamada repartição de competências, né, que dá ensejo à chamada federação dual, né? Eu vou explicar já já sobre isso. Federação aqui dual. Deixa eu só corrigir a escrita para ficar mais claro. Então, nós temos aqui a federação dual, né, como resultado de uma técnica específica de repartição de competências, e a gente tem aqui, ó, basicamente, a chamada federação cooperativa, que adota e desenvolve um tipo específico aqui, ok? Um tipo específico aqui de repartição de competências. Vamos lá. O que a gente precisa observar aqui, o que a gente precisa notar sobre o assunto, né? Em primeiro lugar, quando a gente está falando aqui de uma técnica de repartição de competências que deságua naquilo que nós estamos chamando de federalismo dual, ou de Estado federal dual, a gente está, na verdade, notando basicamente o seguinte, prestem muita atenção nisso daqui, tá? Quando a Constituição lá daquele Estado federal diz assim, olha, tal matéria é de competência privativa da União, e tal matéria é de competência privativa dos estados. Quando não há o intercâmbio, ou seja, quando os entes não podem, sob a mesma matéria, criarem legislações ou atuarem de modo cooperativo, a gente está falando aqui, no final das contas, do que nós estamos chamando de federação dual. Helder, explica um pouco melhor, ainda não está claro para a gente. Vamos lá. Há uma expressão que geralmente a doutrina utiliza, que dá para a gente começar a internalizar essa diferença. Então, geralmente, o que a doutrina diz? Ela fala assim, olha, essa federação dual, ela tem uma repartição de competências aqui rígida. Ou seja, em outras palavras, aquilo que é da União, aquilo que é dos Estados, e não há esse intercâmbio aqui. Por exemplo, aqui no Brasil, né, até citei esse dispositivo para vocês, quando você vai olhar lá o artigo 23 do inciso 2, que vai dizer que quais são as competências dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e da União em matéria de saúde. O texto vai dizer, olha, todos os entes são responsáveis pela proteção e pela concretização do direito à saúde. Então, isso aqui é um exemplo oposto a essa ideia de federação dual. Por quê? Porque eu não tenho uma separação rígida de falar assim, olha, a União faz isso e o Estado faz isso, e cada um no seu quadrado, como diria um professor meu, tá? Essa é a federação dual, essa técnica de repartição de competências, ela traz exatamente essa noção. Deixa eu tentar mais uma vez aqui usar o exemplo dos Estados Unidos, que geralmente é o exemplo que aparece, né, como ilustração principal dessa chamada federação dual. Recentemente, por conta da eleição do John Biden, da Kamala Harris, a gente teve uma discussão que até aqui no Brasil o pessoal ficou zombando, né, falando do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês lembram que as apurações, a apuração, né, da votação, ela durou alguns dias. E se falou muito aqui no Brasil, né, a partir dessa recepção, da cobertura que foi feita da eleição americana, se falou muito da inexistência de um tratamento uniforme da matéria eleitoral nos Estados Unidos. Não à toa a gente viu, né? Estados que tinham votação através de cédula, e você poderia enviar através dos correios, né? Estados que tinham ali eleições através da urna eletrônica. E por que basicamente você teve essa disparidade, ou a gente conseguiu visualizar um exemplo concreto nessa última eleição presidencial americana, dessas situações acontecendo, né? Um estado apurando de modo mais rápido, outro estado apurando de modo mais lento. Simplesmente por conta de uma questão aqui. A matéria direito eleitoral não é uma matéria tratada pela União, por exemplo. Ela é uma matéria tratada pelos estados. Ainda que a União tivesse um bom projeto lá nos Estados Unidos, olha, a gente pode uniformizar, né, o procedimento, o tratamento aqui sobre o assunto. A União não poderia fazer isso. Por quê? Porque excluiu-se da competência da União a matéria de direito eleitoral. Só os estados podem legislar sobre o assunto. Percebam aqui a rigidez na separação de competências. O que o Estado faz, a União não se mete. O que a União faz, o Estado não se mete.
Então, essa técnica aqui, né, de repartição de competências dual, ela surge muito em razão dessa perspectiva, digamos, tradicional, né, do federalismo americano, exatamente por ocasião da criação da sua Constituição e do Pacto Federal, que foi ali inaugurado em 1787. Qual é o detalhe aqui, para a gente poder notar? Né? Se você me perguntar, Helder, já consegui compreender que, basicamente, na repartição de competências na federação, o que o Estado faz, a União não faz e vice-versa. O que a União vai fazer, o Estado não vai se intrometer. Agora, a pergunta é a seguinte, essa perspectiva aqui de federação dual, ela surge exatamente com a federação lá nos Estados Unidos. A pergunta é, hoje, a técnica de repartição de competências ainda é desse jeito, ainda é nesse estilo, ainda há uma separação rígida de competências, ou a gente já consegue visualizar matérias que são tratadas de modo cooperativo, inclusive entre União e Estados. Olha só, isso, na verdade, já começou a mudar já no início do século XX, por uma razão muito simples. Presta muita atenção aqui que a gente consegue fazer o link, inclusive, de temas que estudamos anteriormente. Olha só, com o início do século XX, né, transição ali do final do século XIX, início do século XX, a gente, em aulas passadas, né, nós tivemos a oportunidade de identificarmos aqui o surgimento do Estado Social. O que é que esse Estado Social reclamou, né, para o poder constituído? Reclamou uma atuação positiva, um fazer, um implementar políticas públicas, a necessidade do Estado deixar de ter uma postura eminentemente ausente e passar a atuar no sentido de concretizar direitos, de implementar políticas públicas. Né? Então, já com o surgimento do modelo de Estado Social, isso nos Estados Unidos também se refletiu, né? A gente começou a perceber a necessidade de uma maior interação dos poderes, né? Dos entes que integram a federação, especificamente dos entes que integram a federação, no sentido de atuarem de modo cooperativo para que desse certo as políticas de educação, para que desse certo as políticas de saúde, né? As políticas públicas que, de alguma forma, tentavam trazer concretude a direitos sociais que passaram a ser estabelecidos a partir daquele momento. E isso toma forma, por exemplo, nos Estados Unidos, com o advento da quebra, né? A famosa quebra da Bolsa de Valores, o crack da Bolsa lá em 1929, as políticas, né, intervencionistas do presidente Roosevelt ali, a gente estava falando do New Deal, né? O que é que aconteceu ali naquele contexto? O Estado americano passou a ter uma postura mais ativa, né? Digamos, rompeu com aquele modelo básico, aquela perspectiva básica de liberalismo político, de liberalismo econômico, e passou a ser mais intervencionista, por exemplo, liberando crédito para os bancos, tentando restaurar, né? Muitos bancos que haviam quebrado naquele contexto, injetando dinheiro em obras de infraestrutura, país afora, para que aquilo pudesse facilitar o escoamento, né, e o deslocamento de mercadorias dentro do território. Então, aquilo dali, inclusive, demandou uma postura mais cooperativa entre os entes, algumas alterações constitucionais foram feitas, inclusive decisões da própria Suprema Corte americana, reconhecendo, inclusive, a constitucionalidade das políticas intervencionistas à época que o governo americano implementou. Então, já por ocasião dos fatos, né, aquela ideia, né, a realidade se impõe. Então, por mais que a gente esteja falando aqui de uma perspectiva tradicional, com o surgimento do Estado americano, de uma repartição de competências aqui rígida, cada um no seu quadrado, no início ali do século XX, a gente tem uma mudança de postura e uma mudança de perspectiva, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, o que é mais importante aqui a gente perceber é o conceito. Quando você for questionado o que é uma federação dual, é uma federação que, na técnica de repartição de competências, ela divide. O que um ente tem de competência, o outro ente não vai ter. Aquilo que a União recebe de competência, o Estado não vai poder exercer. Afinal de contas, ele não recebeu aquela competência. Então, basicamente, não há um intercâmbio, não há uma parceria, não há um diálogo entre União e Estados nesse modelo aqui de repartição de competências e, naturalmente, para aquelas novas necessidades, para aquelas novas demandas surgidas ali com o advento do Estado Social, houve a necessidade de se rever, né, essa técnica aqui de repartição de competências. Se a gente consegue identificar, né, essa ideia de federação dual, a gente pode avançar aqui e tentar identificar a ideia de repartição de competências e de uma federação cooperativa, que vocês estão notando aí na tela de vocês. Olha só, o que é essa federação aqui cooperativa e que vale a pena
a gente identificar aqui. Olhem só. Basicamente, o que, que a gente tem? A gente tem como técnica de repartição de competências aqui, né? Não é uma técnica rígida, cada um faz o seu, não. Há possibilidade aqui, ó, de diálogos, né? De diálogos entre os entes a partir de determinadas competências que foram oferecidas pelo texto da Constituição. Então, essa técnica aqui, ela se tornou comum, exatamente ali por conta do que eu estava falando, com o advento do Estado Social. Se identificou a necessidade de uma maior interação, né, entre a União e os demais entes, tá? Eu vou colocar aqui demais entes, não vou colocar simplesmente estados, porque se a gente for olhar a realidade do Brasil, ainda tem municípios e Distrito Federal, né? Mas dependendo ali da federação, você pode ter modos de organização aqui distintos. Mas essa federação aqui cooperativa, ela permite que os entes criem legislações sobre determinada matéria, em comum, matérias que todos os entes podem legislar sobre o assunto. Vamos começar a ilustrar aqui, vamos começar a exemplificar, que fica mais tranquilo para a gente observar isso na nossa realidade, por exemplo. Olha só, que eu já acabei de falar aqui, no Brasil. Se você tiver um problema de saúde, né, for reclamar, for dizer que o serviço está ruim, você vai dizer que é só da União a competência para promover o direito à saúde no Brasil? Não, né? Os estados também têm competência, os municípios também têm competência. Então, isso daqui é um claro exemplo de uma matéria que é tratada não só do ponto de vista legislativo, mas do ponto de vista material, administrativo, por todos os entes que integram a Federação Brasileira. Essa matéria, saúde aqui, ou outro exemplo para a gente poder ilustrar, né, a ideia de educação, não são matérias que ficam restritas a apenas um ente. Né? Todos os entes da federação, cada qual ali de acordo com a sua porção de competência, vai legislar sobre saúde, vai legislar sobre educação. E o texto constitucional, inclusive, fala em diálogos, fala em cooperação. Isso daqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Foi muito falado, deixa eu até voltar aqui. Isso foi muito falado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal quando houve o julgamento no ano passado, né, para se discutir o que estados e municípios poderiam fazer em termos de medidas restritivas para tentar conter o avanço da pandemia. Se vocês tiverem curiosidade, eu recomendo demais que vejam esse julgado. Esse foi o primeiro julgamento online do Supremo Tribunal Federal. Foi um julgado que foi proferido, né? Ele se encerrou, né? Iniciou no primeiro julgamento online do Supremo, e isso ocorreu em 15 de abril do ano passado. Foram aquelas ações que eu já tive a oportunidade, inclusive, de falar aqui para vocês. Vou colocar só aqui no chat o número, se vocês quiserem depois olharem, né, o julgamento. Eu recomendo demais que vocês observem isso no âmbito do YouTube, tá? Se quiserem pegar o julgamento aí, mas seria interessante vocês assistirem o julgamento. Por quê? Porque essa expressão aqui, federalismo cooperativo, apareceu em inúmeras e inúmeras falas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, eles falaram o tempo todo dessa ideia de cooperação, de identificar basicamente o seguinte, olha, a matéria saúde, ela é uma matéria que pode ser tratada por todos os entes da federação. Então, quando a Constituição apresenta essa matéria, que é competência comum, que é competência concorrente, né, se for legislativa ou administrativa, o que ela está, na verdade, tentando buscar é que os entes dialoguem, que os entes busquem a melhor forma de exercer aquela competência prevista no texto constitucional. E os ministros destacaram muito que, naquele contexto, nós estava havendo exatamente uma outra situação que não era aquela reclamada pela Constituição. A gente deveria estar vendo ali uma relação dialógica, uma relação de busca pela melhor política pública a ser implementada no contexto da pandemia, e a gente estava vendo uma relação extremamente adversarial entre a União, estados e municípios. Então, essa palavra aqui, federalismo cooperativo, ela apareceu inúmeras vezes nesse julgamento, porque há muitas matérias, né? Se vocês forem olhar o texto constitucional, especificamente aqui, o artigo 23 e o artigo 24, vocês vão notar uma série de matérias que os entes podem legislar a respeito, né? Em regime de cooperação, regime de parceria. Todo mundo aqui sabe, né?
O município cobra o seu tributo, vai cobrar o seu IPTU, vai cobrar o ISS, o Estado vai cobrar o IPVA, né? A União vai cobrar o imposto de renda. Isso é uma matéria comum a todos os entes, a matéria de direito tributário. Então, dentro da competência tributária de cada um, os entes vão fazer o quê? Vão implementar as suas respectivas legislações para a cobrança de determinados tributos, né? Então, basicamente, de modo mais moderno, né? Mais moderno não, de modo mais recente, a gente tem identificado que todas as federações têm adotado essa técnica aqui de repartição de competências, dando origem ao que nós chamamos de federação, né, cooperativa, um Estado federal, um federalismo cooperativo. Por quê? Porque ao olhar a técnica de repartição de competências, se identifica que há matérias que são comuns a todos os entes. Tá? E aí a pergunta que não quer calar, a pergunta importante aqui. A partir dessa singela classificação entre federação dual e federação cooperativa, a pergunta é: em qual dessas classificações eu consigo encaixar o Brasil? E aí? Não é possível, ninguém arrisca. É o que, professor? Repita aí, por gentileza. Entendemos o que é uma federação dual e entendemos o que é uma federação cooperativa, né? Um federalismo que apresenta essa técnica de repartição de competências aqui, estabelecendo matérias de comum competência para os entes. Não é? Minha pergunta é a seguinte: o Brasil é uma federação dual ou é uma federação cooperativa? Marília está dizendo aqui que é cooperativa. Por que, Marília? Porque o Brasil é uma federação cooperativa. Ou adota aí um modelo de divisão de competências que impõe esse caráter dialógico aqui, ou cooperativo. O que é que leva a gente a acreditar que o Brasil é uma federação cooperativa? E aí? Pergunta difícil, é? Imagina uma pergunta dessa na prova. Tem a ver com... Porque os entes podem legislar sobre assuntos em comum, né? Educação, saúde, o mesmo da União. Eu entendi isso. O Estado de Pernambuco pode criar um crime que só vale no Estado de Pernambuco. Não. Isso significa o quê? Que há matérias que são de competência apenas de quem? Da União. E outras que são dos entes. Vamos lá. Qual é o jeito mais fácil? Paulo, você quer falar alguma coisa? Você estava falando aí? Essa federação cooperativa, professor, tem a ver com alguns tratados que o Brasil tem com alguns países? Ou não? Não. É uma relação interna. É uma relação interna. Vamos lá. Qual é o jeito mais fácil de responder essa pergunta? O jeito mais fácil é dizer o seguinte: o Brasil tem repartição, na repartição de competências, que está contida na Constituição de 88, eu tenho tanto exemplo de federalismo dual quanto de federalismo cooperativo. Né? Então, o jeito mais fácil de dizer é basicamente o seguinte: o Brasil é uma federação híbrida ou mista quanto à repartição de competências, porque vai tanto trabalhar a parte de federalismo dual quanto de federalismo cooperativo. Tá? Só que, basicamente, aqui é o seguinte: a maior parte das competências, elas são claramente manifestações dessa ideia aqui de federalismo cooperativo. Tá? Eu vou dar exemplos aqui. Se você abrir a Constituição, né, e você for olhar esses artigos aqui que eu vou enumerar para vocês observarem aí. Se você for olhar o artigo 23, se você for olhar o artigo 24, e for olhar, por exemplo, o artigo 30, né, você vai notar que lá competências que a gente chama de competências administrativas, né? Competências administrativas, implementar política pública, né? Formular algo. Né? Artigo 24, competência legislativa, matéria que pode ser legislada sobre o respectivo ente. E aqui é a famosa competência residual dos municípios, tá? Então, o texto no artigo 30 vai dizer lá, olha, os municípios podem legislar sobre assunto de interesse local, suplementando lei federal e lei estadual no que couber. Então, nesses três artigos aqui, a título de exemplo aqui, o que vocês vão perceber? Vocês vão olhar uma série de matérias. Competência comum da União, dos estados, municípios e Distrito Federal. Isso aqui está previsto no artigo 23, né? Essa expressão, o termo técnico, que
que a Constituição utiliza. Então, aqui, em matéria administrativa, a competência ela é comum. Em matéria legislativa, a gente diz que a competência ela é concorrente, ou seja, são matérias, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista legislativo, que os entes da federação conseguem desenvolver acerca dessas matérias. Então, assim, a título de ilustração, a maior parte, né, o rol de competências que são repartidas na Constituição de 88 dão esse exemplo de federalismo cooperativo. Em situações excepcionais, como, por exemplo, vamos citar aqui também, tá? Se você for olhar, artigo 21, né, vai estabelecer competências exclusivas aqui da União, ou seja, só a União pode legislar ou trabalhar aquela matéria através de uma política pública, ok? Então, o artigo 21 vai falar sobre isso, matéria administrativa. Se você for olhar aqui, artigo 22, existe uma outra expressão também que o texto constitucional utiliza, tá? Competência privativa, também da União, só que aqui é matéria administrativa e aqui é matéria legislativa. Se você for olhar aqui, por exemplo, o artigo 25, nós vamos encontrar nesse artigo 25 competências privativas, ó, dos estados. Então, basicamente, o que é que a gente tem aqui no final das contas? A gente tem a predominância de um modelo de repartição de competências, que nós estamos chamando aqui de federalismo cooperativo, mas, excepcionalmente, tem uma ou outra matéria que é reservada a um único ente, legislar sobre o assunto. E se um ente que não recebeu aquela competência criar uma lei sobre o tema, sobre a matéria, a lei vai ser o quê? Inconstitucional. Por invasão de competência federativa, ou seja, um ente criando uma matéria, criando uma política pública para legislar sobre determinada matéria, né? E aí legislar ou criar uma política pública de matéria que a Constituição não lhe deu competência. Né? Na federação, pessoal, esse pacto aqui, ó, que eu escrevi para vocês aqui na parte de baixo, esse pacto aqui, ele é muito, mas muito importante. Ele é o que traz a segurança, ele é o que consolida aquela reunião de estados, né? É o que vai consolidar, basicamente, aqui a junção daqueles entes que são autônomos. Porque se não fosse assim, se o parâmetro maior de respeito não fosse a Constituição, fatalmente a gente teria, né, a imposição de um ente em relação ao outro, e aí o mais forte certamente iria subjugar o mais fraco, né? E aqui eu estou falando mais forte nos mais variados sentidos que você imaginar, né? Financeiro, orçamentário, militar, basicamente nesse quesito. Então, o que a gente tem aqui, né, dentro da nossa federação, basicamente, é predominância do federalismo cooperativo, mas em situações específicas, repartição rígida de competências, ou seja, dentro de um condomínio legislativo, cada um no seu devido lugar e cada um com a sua devida competência, perfeito? Então, é basicamente isso aqui que a gente precisa identificar. Vejam, até um aluno me fez essa pergunta numa outra aula. Professor, mas e as competências da União, dos estados, dos municípios, a gente vai identificar como é que a gente pode visualizar, como é que a gente pode estudar. Isso não é objeto da nossa disciplina. Tá? Isso não é objeto da nossa disciplina. A gente está discutindo teoria geral do Estado, né? Então, saber detalhadamente quais são as competências da União, quais são as competências dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, entender esse critério de repartição de competências é tema de uma disciplina que vocês vão pagar no futuro muito próximo, chamada Direito Constitucional 2. Então, faz parte da ementa da disciplina de Direito Constitucional 2, é exatamente o Estado Federal brasileiro. Né? Então, enquanto que aqui na nossa ementa nós temos formas de Estado, e dentro, portanto, a gente tem a federação, na ementa de Direito Constitucional 2, vocês vão ter lá Estado Federal Brasileiro, e aí vão investigar, vão estudar com mais detalhes, né, com um pouco mais de profundidade, como é que estão previstas essas competências. Mas eu tenho certeza que quando chegarem lá, o professor vai, né, avançar, porque vocês já terão essa noção teórica sobre o assunto. Tá? Então, isso aqui é para a gente poder introduzir o tema e vocês compreenderem a dinâmica de uma federação. A dinâmica da federação, um dos principais pressupostos aqui é a gente entender que há essa divisão espacial do poder dentro de um determinado território. Então, observem bem esse detalhe, que daqui mais um pouco vocês irão certamente complementar
esse conteúdo, tá? Mas eu recomendo demais que vocês façam a leitura daquele texto que eu indiquei lá do professor Raul Machado Horta, né? A organização constitucional aí do federalismo, porque ele vai tratar sobre repartição de competências, ele vai tratar, inclusive, de uma medida muito drástica que a gente tem no Brasil, né, e nas federações como um todo, que é, para fins de preservação da federação, a possibilidade de uma intervenção federal da União nos estados e uma intervenção dos estados e dos municípios, né? A gente fala muito pouco disso, fala de intervenção federal por causa da intervenção no Rio em 2018, mas aqui em Pernambuco, por exemplo, para quem lembra, em 2015 houve uma intervenção estadual lá no município de Gravatá, né? Inclusive, até quem havia sido nomeado interventor para suceder o prefeito lá que tinha sido afastado, estava envolvido em crimes, em falcatruas também. Isso deu uma repercussão enorme na época aqui em Pernambuco. Então, aquele texto ele é muito bom porque ele vai consolidar algumas informações aqui que, de repente, podem ficar soltas, né? Ele vai enumerar características que existem dentro de uma federação. Eu acho que vale muito a pena a leitura, né? E também a leitura de um dos livros que eu indiquei para vocês a título de, né, o que eu recomendei para que vocês fizessem a leitura. Tranquilo? Então, a gente tem aqui basicamente essa ideia de uma federação dual, né, ou de uma federação cooperativa, de uma federação que é formada por agregação, né, e também por segregação. Qual é a próxima classificação que eu já vou colocar na tela de vocês aí? Deixa eu colocar aqui de novo a tela em branco, tá? Tem uma outra forma de você classificar a federação, né, que é uma forma muito interessante também, que é a gente olhar, ó, isso aqui que eu vou escrever para vocês e a gente discutir um pouquinho também, tá? Então, basicamente, você tem uma outra forma de classificar a federação que é olhando, por exemplo, a realidade cultural, a realidade social, a realidade econômica, né? A realidade linguística. Deixa eu colocar aqui para a gente poder observar a respeito do assunto. Então, uma outra forma de observar a federação é analisando a realidade social, né? Realidade cultural, econômica, né? E também, ó, a gente pode colocar aqui, porque é um grande exemplo, como a Bélgica e o Canadá, que é observar também uma realidade aqui, ó, linguística, tá? Então, quando a gente junta todos esses elementos aqui de observação, a gente vai chegar naquilo que nós chamamos de federação simétrica, ok? Federação aqui simétrica e federação aqui, ó, assimétrica, ok? O que é basicamente que difere essas duas classificações? Olhem só, quando a gente está falando de federação simétrica, a gente está falando da existência de uma, não sei se a palavra correta é essa, uma padronização, mas a gente consegue notar que não há disparidade cultural, que não há disparidade social, linguística. Aquele Estado, aquela respectiva federação, ela tem uma uniformidade quanto aos seus aspectos culturais, sociais, econômicos, de desenvolvimento, né? Então, você pode notar isso em algumas federações em que você não tem essa disparidade. Mas a maioria, né? E os livros destacam bem isso, a maioria das federações, elas são assimétricas. Por quê? Porque você encontra algum tipo de disparidade econômica, algum tipo de disparidade cultural, algum tipo de disparidade social, linguística. Vamos olhar para o Brasil, por exemplo, né? A região Nordeste é menos desenvolvida do que a região Sudeste. Nós temos uma cultura diferente da que é praticada naquela região. A região Sul também tem uma outra realidade, uma outra cultura que lá é praticada. Então, dentro do nosso território, dentro do Brasil, a gente nota tranquilamente que nós temos aqui, a partir dessa classificação, uma federação assimétrica, né? Nós temos disparidades econômicas, culturais, né? Sociais. Não temos aqui uma disparidade, digamos, linguística, né? Nós não falamos mais de um idioma dentro do nosso território, só o modo de falar, né? Nosso sotaque aí, o jeito da gente expressar o nosso idioma, mas há outras federações, como, por exemplo, Canadá, como Bélgica,
que esses estados federados, inclusive a Bélgica, que é recente, é de 93, tem que reconhecer, né, essa diferença linguística. Uma musiquinha aí. Uma charanga, Anne. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente nota, né, que dentro dessa lógica aqui, o Brasil se apresenta como uma federação assimétrica, né? Porque a gente encontra determinadas disparidades aqui que a gente não vai encontrar em outras federações, né? Mas o Brasil aqui é um claro exemplo de federação simétrica. Mas tem pluralidade linguística no Brasil também. Sim, sim, é verdade, Rebeca. Bem observado aí. É como se a gente fosse olha vários a realidade Brasis aí da dentro do Bélgica. Brasil. Fala, Paulo. Eita, professor, desculpe. Pode falar, Paulo, à vontade. Não, eu disse que é vários Brasis dentro de um Brasil. Não, a gente tem uma disparidade aqui enorme, né? É uma diferença assim brutal, né? De regiões em termos de desenvolvimento econômico, em termos de cultura. O Brasil realmente tem uma diferença grande, né? De uma região para outra. E aqui a gente tem um detalhe também, né? Já entrando em alguns elementos aqui que vale a pena a gente poder discutir sobre o assunto, né? Às vezes, a pergunta ela sempre surge, Helder, o que leva um país, né, a adotar a federação? Um país como o Brasil, por exemplo, né, seria interessante a gente continuar, né, nessa forma federativa, ou devido a exatamente essas disparidades que a gente possui, seria melhor a gente ter, na verdade, um poder central forte, né, com poucos espaços a serem ocupados pelos outros entes. E o que leva, efetivamente, à adoção de uma federação? Veja, você pode ter aqui argumentos prós e contras, tá? A literatura, ela trata tranquilamente sobre isso daí. Você pode ter, por exemplo, quando você tem uma federação num determinado, que é adotado por um determinado país, e essa federação, por exemplo, ela é uma federação centralizada, né? A maior parte das competências tributárias, né? No caso, receita, competências legislativas e competências administrativas, estão nas mãos do poder central e, portanto, há poucos espaços para os demais entes, você acaba, de alguma forma, né, centralizando e dando uma espécie de uniformidade de tratamento dentro de uma federação que tem uma disparidade enorme. Só para ficar mais claro aqui, nesse julgamento que eu falei para vocês, né, da gente poder, de alguma forma, identificar o que estados e municípios poderiam fazer no contexto da pandemia, tem uma fala do ministro Alexandre de Moraes que eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui. Ele disse o seguinte, olha, não dá para a gente olhar a Federação Brasileira e dentro desse contexto de pandemia, de realidades distintas, realidades locais, regionais, a gente tem uma decisão uniforme, né, advinda da União, que vai ser aplicada sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de adaptações às realidades locais. E por que isso não é interessante? Porque a gente tem disparidades. Então, para muita gente, você tem uma federação, né, centralizada, você acaba tendo esse processo aqui de tentativa de uniformização e se privilegia pouco, né? Por outro lado, o argumento oposto também vale. Se você adota uma federação, você está, na verdade, né, garantindo a autonomia e permitindo espaços para os entes, né? A própria... isso é um ponto que os autores destacam também. Veja, como é que os estados, de alguma forma, tentam influenciar no processo de decisão nacional? O Senado, né? O Senado ali sendo representante dos estados que integram a federação. Isso é até um detalhe interessante, né? Quando os Estados Unidos criou a sua Constituição e houve a criação de um Congresso bicameral, né? Esses moldes que a gente tem aqui no Brasil, uma casa alta e uma casa baixa, Câmara e Senado, isso decorreu exatamente de uma discussão no processo de criação da Constituição americana, em que parte dos delegados queriam, né? Em que parte dos delegados ali queriam que o modo de eleição naquela federação que iria surgir fosse por maioria de votos, ou seja, a população escolhe, né, e quem tiver mais votos vai ser eleito. E só que uma outra parte dos delegados, até de certa forma mais conservador, né, conservador no sentido de
tentar, de alguma forma, estabelecer mecanismos ali de influência também dos estados na decisão nacional, queriam que o modo, no final das contas, de eleição fosse ali, basicamente, através de um colégio eleitoral. Então, havia uma divergência, uma disparidade muito grande entre o modo de eleição, e aí o que foi que fizeram? Vamos ter duas casas aqui, né? Uma que vai ser eleita pelo sistema proporcional, e que vai ser ali representante do povo, e uma outra casa que vai ser representação dos estados, né? E que vai ser eleito por um outro sistema. Vocês vão estudar isso, mas devem saber daquele fenômeno do famoso efeito Tiririca, né? Que aconteceu em 2010, dele ter sido eleito com uma quantidade enorme de votos e ter arrastado alguns deputados consigo, né? É óbvio que isso hoje está um pouco mais rígido, dá uma série de requisitos na legislação eleitoral para estabelecer percentual mínimo, não é mais qualquer um que vai ser arrastado, né? Você tem que ter um percentual X ou Y ali de votos em relação ao número de votos que foram tidos e reputados por válido, tá? Mas isso aqui é um cálculo matemático, não adianta eu ficar falando, porque fica difícil a compreensão. Então, a gente acaba tendo, né, dentro desse contexto aqui, algumas divergências, algumas disparidades, né, alguns elementos. No caso, o Estado fica em cima do Senado. Hoje ninguém. Zé Carlos, não entendi essa segunda frase que tu escreveu aí, não. Cara, se tu puder reescrever, eu agradeceria. Eu vou explicar ao senhor. Hoje em dia, na política, quem tiver mais votos, eu creio assim, pelo que eu entendo, não puxa mais, no caso, aquele candidato que teve uma quantidade de votos muito alta, não puxa mais o segundo colocado, não é isso? Não. Dependendo da quantidade de votação, ele pode arrastar alguém consigo. Agora, hoje os requisitos eles são mais difíceis do que o requisito que existia na época em 2010, quando teve a situação de Tiririca, de Celso Russomano. O próprio Eduardo Bolsonaro também aconteceu isso com ele em 2014. Você continua, se tem um político, né, se tem um candidato que na eleição para deputado estadual, deputado federal, vereador, ele tem uma quantidade boa de votos, ele pode trazer consigo outros que não tiveram um número mínimo de votos. Mas, como eu estava dizendo, isso é um cálculo matemático que está previsto na lei eleitoral, o modo de tratar sobre isso. Então, continua havendo a possibilidade, mas hoje com requisitos mais rígidos, né? Tem históricos aí de gente indo para a Câmara dos Deputados com 10 mil votos, né? 10 mil votos numa eleição proporcional em São Paulo, por exemplo, é praticamente nada, né? Mas, enfim, tem esses históricos aí, o sistema tentou, de alguma forma, se blindar para resolver esse problema, mas é possível, assim, continua havendo essa possibilidade. Mas, vejam, o que eu quero raciocinar com vocês aqui, e a gente precisa discutir sobre o assunto, é basicamente o seguinte, tá? Para a gente não fugir muito aqui do debate. Existem muitas outras classificações para tentar explicar essa dinâmica, essa movimentação do federalismo. Aí é uma literatura enorme sobre o tema. Mas eu acredito que essas três aqui, para esse momento, elas conseguem trazer para a gente uma noção boa sobre o assunto, tá? Mas o que eu quero refletir com vocês agora é basicamente o seguinte, olha só que interessante, né? A gente já vem discutindo há muito tempo sobre essa perspectiva da teoria do Estado, né? E o pessoal que está lá em constitucional olha isso na perspectiva do direito constitucional também, a partir da ideia de uma organização do Estado buscando limitar o poder de alguma forma. Então, a separação dos poderes e a ideia da forma federativa de Estado, elas são instrumentos aqui, de alguma forma, o poder ser limitado, né? E vejam que interessante, né? Se vocês perceberem, desde a Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana de 1891, né, que inclusive vai ter até um evento, né, Rebeca? Se você quiser, não sei se você já divulgou aí para o pessoal, vai ter um evento em alusão aos 130 anos, um evento em alusão aos 130 anos da Constituição Republicana. E vejam, desde que adotamos oficialmente a federação na Constituição de 1891, mas já na proclamação 2 anos antes, no ato, né, do governo provisório, já havia ali a implementação da federação. Isso não surgiu de uma hora para outra, né? Isso era algo que já existia um clamor. Há quem diga, por exemplo, que essa ideia de federação, de descentralização, ela já existia na época que o Brasil era colônia. Já existia um anseio federalista, por exemplo, com o advento das capitanias hereditárias, porque, querendo ou não, você tem uma descentralização, você dá uma autonomia, né, para um indivíduo que vai estar numa determinada localização, e ali ele vai decidir, vai tomar decisões políticas, administrativas, e as insurreições, os movimentos que a gente teve aqui
desde da colônia, do Império, né? Problemas na República também, na República Velha, mas esses movimentos ali da colônia e do Brasil Imperial já tinha, de certa forma, esse anseio federalista, né? O Brasil adota o Estado unitário, a forma unitária de Estado, com a Constituição Imperial de 1824, mas o clamor permaneceu, né? Há quem diga, inclusive, que a Constituição que estava sendo gestada, né, naquele contexto ali em que o imperador dissolveu a Constituinte, depois impôs a Constituição de 1824, havia naquela proposta de Constituição, da primeira Constituição Imperial no Brasil, a adoção de uma federação. E veja, não é incompatível, tá? Você falar de monarquia e falar de federação, não é incompatível. Você pode ter, sim, esse processo de descentralização. Só que, naturalmente, o que é que você teria? Uma federação altamente centralizada. Pelo menos do ponto de vista teórico, né, isso é perfeitamente possível acontecer, tá? Uma monarquia federalista, um Estado federal aqui. Mas a discussão, né, ela tomou uma proporção tão grande, se identificou que o Império não iria, de modo algum, abrir mão do Estado unitário, da centralização, até tentou em algum momento, vou até passar uma pesquisa para vocês depois, sobre um ato adicional de 1834, né, que é uma espécie de, como é que eu posso dizer, uma semente, né, até já bem robusta dentro de um império, para, de alguma forma, reconhecer a autonomia das províncias, né? Então, basicamente, a gente tem um movimento de idas e vindas, né? Esse clamor pela federação. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, lembram desses fatos, né? Mas Rui Barbosa, por exemplo, Rui Barbosa era um grande defensor da monarquia. Rui Barbosa era um monarquista. E no processo de quase ali proclamação da República, o que ele faz? Né? Usar essa expressão, mas ele tira a camisa, né? Ele tira a camisa da monarquia e coloca a camisa da república. Mas por quê? Não era porque ele era convicto propriamente de que a república, enquanto forma de governo, seria melhor do que a monarquia. Na verdade, ele, como um federalista convicto, identificou que o império, enquanto permanecesse, não iria adotar a forma federativa e iria continuar como Estado unitário. Então, entre idas e vindas, né, a gente tem a federação oficialmente adotada com a proclamação em 1889 e a sua inclusão na primeira Constituição Republicana de 1891. Né? De lá para cá, nós sempre tivemos na Constituição a forma federativa de Estado expressa. Tá? Só que, naturalmente, em alguns momentos, em algumas situações, era meramente nominal. Né? Não era uma federação viva, né? Não era uma federação material. Do ponto de vista prático, a federação ela inexistia. Né? Os estados autoritários, os regimes autoritários, as primeiras medidas que tomam, já falei isso para vocês aqui, inclusive, é minar a separação dos poderes, é minar a forma federativa de Estado. Volte lá para a ditadura do Estado Novo, para você ver o que aqui Getúlio Vargas fez. Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional, extinguiu o Senado, que era a Casa de Representação dos Estados, criou um outro órgão em seu lugar, o Conselho Federal, né? Mas o Congresso não funcionou durante a ditadura do Estado Novo, era só decreto-lei. Então, abra a Constituição de 1937, você vai ver um detalhe, né? As emendas que foram aprovadas ao texto da Constituição de 1937 eram frutos de decretos expedidos por Getúlio Vargas. Não era o Congresso quem aprovava as emendas. Por quê? Embora aquela Constituição trouxesse a previsão de que o processo de emendamento deveria passar pelo Congresso. O Congresso estava fechado. Então, ele tinha os poderes, o poder estava hipertrofiado. E o que é que ele fez também? Determinou interventores em vários estados. O Brasil viveu o tempo todo sob o estado de sítio, na época da ditadura do Estado Novo. Então, as primeiras medidas eram minar a forma federativa de Estado, a descentralização do poder. Então, eu quero poder para mim, então eu preciso centralizar. Na época da ditadura militar, o contexto era basicamente o mesmo. A gente continua, né, com a federação, tanto na Constituição de 67 quanto na de 69, né? A gente adota ali a federação nominal, mas do ponto de vista prático, né, não era isso que funcionava. Né? O Congresso era reprimido, várias autoridades locais, inclusive, tiveram direitos políticos cassados, foram presos e todos aqueles relatos históricos que a gente conhece. Né? A Constituição de 88, que ela é muito, mas muito inovadora no sentido de sentimento de federação, por assim dizer, reconhece os municípios como entes integrantes da federação. Antes, o município era uma região administrativa
Quem mandava no município era o Estado, o município não tinha autonomia. Existiam, mas não tinha autonomia de se organizar, né, de criar sua própria legislação, né, de ter os seus governantes com autonomia. Né? Não. Os municípios se integravam na estrutura administrativa do respectivo Estado, onde ele estava localizado. A Constituição de 88, não, ela reconhece. Então, o cenário aqui, olhando um pouco para trás, é observar que uma das primeiras medidas ali para tentar minar, né, o poder ou aqueles que poderiam fazer oposição ao governo militar era exatamente tentar, de alguma forma, minar a autoridade local, né, os estados que tinham ali figuras políticas que, de alguma forma, eram mais insurgentes em relação ao governo existente. Então, brevemente, você identifica na realidade, né, brasileira, basicamente o que? A tentativa de se flexibilizar, a tentativa de alguma forma, tirar poderes da forma federativa. Né? A federação, pessoal, ela é uma forma claríssima de contenção do poder. Né? Ela é uma forma claríssima de contenção do poder. Você observa, você pode notar, surgindo um regime populista, uma figura autoritária, um governo de força, você vai ver as primeiras medidas que foram tomadas, né? Supressão de autonomia dos entes que integram a federação, determinação de interventores, de pessoas alinhadas àquele governo que vão mandar em determinados estados, né? Então, é basicamente aqui essa característica que a gente tem, né? A gente tem uma noção de identificar que a federação, ela acaba sendo uma das primeiras, um dos primeiros aí a serem atingidos diante de governos autoritários, né? A ditadura foi uma coisa boa ou ruim, no caso, a ditadura foi uma coisa boa ou ruim para o Brasil. Isso é discussão que não cabe aqui nesse momento. José Fernando Galdino, o DF é só administração e Estado. Não entendi, Fernando, a tua pergunta. Tu pode refazer aí? Sobre o que especificamente? Estou vendo aqui o DF que tu escreveu, é o Distrito Federal, não é isso? O Distrito Federal é só administração, ele não tem município, não, como a gente tem aqui nos outros estados. A própria Constituição proíbe, né? Que o Distrito Federal se divida em municípios. Porque o Distrito Federal é, inclusive, uma peculiaridade do Brasil, um ente sui generis, né? O Estado, o Distrito Federal, ele tem competência dos estados e dos municípios, ou seja, aquilo que o município de Recife faz, o DF pode fazer. Aquilo que o estado de Pernambuco faz, o DF pode fazer também. Ele tem essa característica híbrida, ele é um ente sui generis. No entanto, dentro da sua organização, ele não pode ser dividido em municípios. Existem as chamadas cidades satélites, né, que a gente visualiza lá, mas são meras divisões administrativas do Distrito Federal. Tá? Nada que se compare a um município propriamente, né, uma cidade propriamente, que é integrante da federação. O DF ele não tem município, só você observar, né? Não existe eleição para prefeito de cidades lá do Distrito Federal. Exatamente porque, pela natureza, pela peculiaridade, né, pela natureza híbrida e peculiar ali do Distrito Federal, né, que o DF congrega ali a capital do país, né, o modo de organização, o modo de administração é diferenciado. Tá? Então, o Distrito Federal tem essa peculiaridade, como disse, vocês vão estudar isso mais para frente nas competências do DF. Joia, Fernando. Brasília, Distrito Federal. É isso. Deixa eu seguir aqui, tá? Para a gente poder avançar mais um pouquinho. E aí, vejam bem, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Tudo tranquilo, né? E aí, vejam, diante de todas essas discussões aqui sobre federação, sobre descentralização, né? Sobre autonomia, sobre repartição de competências, uma outra forma de Estado que a gente identifica aqui, né, como um contraponto à federação, é exatamente essa que eu vou escrever agora para vocês observarem. Né? Uma outra forma de Estado, né, é exatamente aqui, ó, o chamado Estado unitário. Ok? Rebeca, sabe uma coisa que sempre achei interessante? A organização das universidades federais funciona como uma federação, ora como um município. Labanca fala isso no livro dele, Rebeca. Ele diz assim: o que a gente está chamando de federalismo, o conceito de federalismo, não é um conceito jurídico, né? É um conceito sociológico. Existe federação das indústrias, federação do comércio. Quando você tem um ajuntamento de pessoas, né, com um objetivo comum, você pode estar falando aqui da formação de uma federação, né? Dependendo da dinâmica, né, do modo como você enxerga, que você vê a organização interna, ela pode sim ter essa dinâmica, né? Inclusive o orçamento, né, comparado aí... Mas tem uma questão orçamentária muito semelhante,
Cada unidade de ensino, digamos assim, funciona de maneira autônoma até certa medida. Agora, é engraçado porque a cidade universitária tem uma prefeita, que hoje é uma mulher, né? Eu sempre achei isso muito interessante, porque funciona tanto como município, do ponto de vista administrativo, agora, do ponto de vista de tomada de decisão e distribuição de recurso, é muito semelhante a uma federação. Olha, só por curiosidade, a esposa do meu pai, ela trabalha já há quase 30 anos, 30 anos não, acho que, eu não sei se o Shopping Recife tem 30 anos, mas ela está desde o início, desde da inauguração do Shopping Recife. E o orçamento, o modo de administração do shopping é o município também. O orçamento, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com ela, existe um cargo lá dentro de prefeito e de vice-prefeito, né? É interessante essa administração, a gente acha que essa burocracia, né, de alguma forma, ela existe apenas na esfera pública, mas há um modo de organização que pode ser replicado também na esfera privada, né? Principalmente em grandes organizações. Isso é interessante. Mas olha só, o que o Estado unitário aqui, né, ele traz de diferença para a gente em relação ao Estado federal? Até fica mais tranquilo, depois da gente estudar e ver essas noções básicas da federação, a gente basicamente identificar aqui o que o Estado federal, o que o Estado unitário, né, o que ele traz para a gente de novidade. Olha só, esse Estado unitário aqui, para a gente começar a observar, ele tem, né, um único foco de poder, né, que é o chamado poder central. Advém desse poder central as decisões políticas, as diretrizes econômicas, as diretrizes tributárias, as diretrizes administrativas. Então, diferentemente do federalismo, em que você tem a repartição de competências dentro de um determinado território, né, você tem a divisão, para ser mais técnico aqui, espacial do poder. No Estado unitário não existe isso. É um único centro de poder, né? Advém daquele poder central as decisões. Vamos pegar o exemplo aqui nosso também do Império, né? Você tinha um único foco de poder, embora uma outra possibilidade ali de descentralização administrativa, né? Descentralização política para as províncias, etc. Mas o poder, qualquer decisão que era tomada pela província, ela precisava ser confirmada pelo poder central. Então, ainda que haja até uma certa descentralização, daqui a pouco eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor, mas o Estado unitário aqui, ele pressupõe, ó, dentro dessa lógica aqui de poder, né, divisão espacial do poder, a gente está observando apenas um único foco. Só existe um poder central aqui, um parlamento nacional, né, um poder executivo central ali, né? Então, dentro dessa lógica aqui do Estado unitário, essa é a grande característica, né? Aqui na América do Sul, a gente pode usar como exemplo aqui o Uruguai, né? A maior parte, para ser bem sincero, dos países aqui da América do Sul, eles são estados unitários. Esse Estado unitário, inclusive, ele é um Estado geralmente adotado em países que têm dimensões territoriais, digamos assim, diminutas, né? Não são dimensões territoriais tão extensas como é o Brasil, por exemplo. Não? A gente nota ali, na Europa também é muito comum Estado unitário, né? Exatamente por essa espécie de ligação aqui com a dimensão territorial de um determinado país. Mas olha só, aqui reside um problema que a gente identifica na doutrina, tá? Se você for ler, por exemplo, o livro do Dalmo de Abreu Dalário, do próprio professor Paulo Bonavide, que eu já indiquei a leitura, eles vão problematizar uma questão que é basicamente a seguinte: olha, a teoria tradicional que se construiu sobre o assunto usa essas grandes diferenças aqui, dizer, olha, a federação, existe descentralização, né, e, portanto, os entes são autônomos, e no Estado unitário existe centralização. Só que, mais uma vez, né, a realidade se impõe. O que se nota, né, da metade do século XX para cá? A gente tem visto cada vez mais essas categorizações elas serem deixadas de lado. Por quê? Porque a gente tem, por um lado, debates que envolvem federações que são altamente centralizadas, né, com poucos espaços para os demais entes da federação, e, por outro lado, você tem, ó, estados unitários aqui que já encontram, dentro da sua lógica, dentro do seu arranjo institucional, certa descentralização. É por isso que a doutrina vai, inclusive, dizer que hoje a gente consegue identificar, ao menos,
duas formas aqui de Estado unitário, né? Ao menos aquilo que a gente vai chamar de Estado unitário, né? Que tem descentralização, olha só, descentralização administrativa, né? Como assim descentralização administrativa? Ora, você não vai ver uma decisão tomada por um presidente da República dizendo como e quantos semáforos vão ser instalados num determinado bairro, né? Então, você pode ter, naturalmente, um agente público, um órgão público, uma autoridade específica naquela localidade que vai ter essa autonomia administrativa para tomar decisões de como e quando implementar aquela decisão do poder central. Então, você pode ter aqui uma certa descentralização administrativa. Há quem diga também que a gente pode encontrar estados unitários que possuem também essa ideia de descentralização. Eu quero que você tome muito cuidado no que eu vou escrever agora, tá? Presta bastante atenção aqui. Há quem diga também que existe um estado unitário que tem descentralização administrativa. Ok, eu vou replicar o que eu escrevi aqui em cima. Que tem descentralização administrativa e também, ó, bem que interessante, descentralização política, ou seja, a capacidade de determinadas regiões administrativas, tá? E aqui a nomenclatura, tá, pessoal? Pouco importa se o Estado, se aquele Estado unitário chama as suas regiões de regiões administrativas, de departamentos, de províncias, de termos, pouco importa a nomenclatura, tá? Cada Estado vai ter uma nomenclatura distinta. Mas há estados unitários que também estabelecem uma certa descentralização política. Por quê? Porque é muito comum você ter a formação de autoridades locais, né, de representações locais, da criação de conselhos populares no âmbito de determinada região, no âmbito de determinado departamento, até a criação de órgãos que, de alguma forma, conseguem, né, criar leis sobre determinados assuntos. Agora, presta muita atenção nisso que eu acabei de falar. Criar lei, como assim? Repartição de competências para as regiões administrativas. É criar lei, digamos, no sentido, não no sentido autônomo que a gente fala na federação, mas uma região administrativa dizer para o Poder Central qual seria a melhor forma. Sugerir, olha, a melhor forma da gente tomar uma decisão aqui seria dessa forma. Essa norma, mas sugerir a criação de uma determinada norma. Mas tudo passaria pelo crivo e pela autorização, naturalmente, do Poder Central. Então, a gente tem aqui, do ponto de vista prático, um pouco mais de complexidade. Se, por um lado, a gente usava esse critério, a descentralização é o que diferencia estados unitários de estados federados. Hoje, talvez o principal critério aqui, tá? Eu vou escrever para vocês, o principal critério aqui, que leva a gente a diferenciar um estado federal, né, centralizado, descentralizado, ou também aqui, né, um estado unitário, é basicamente observar isso aqui, ó. Há autonomia ou não há, né? Porque por mais que eu diga que um estado unitário ele seja descentralizado do ponto de vista administrativo, né, do ponto de vista aqui político, basicamente o que é que eu vou ter? Eu tenho que perguntar, tá, o estado unitário aqui ele é altamente descentralizado, ok, mas as regiões administrativas, os departamentos, as províncias têm autonomia ou simplesmente fazem aquilo por delegação do Poder Central? Você consegue notar a diferença? Então, o X da questão hoje que a gente precisaria levar em consideração, porque quando a gente olha a realidade, você tem cada vez mais federações centralizadas e estados unitários descentralizados, você acaba tendo uma dificuldade de conceituação e de entendimento sobre o assunto, né? Então, basicamente, aqui você tem essa lógica aqui, né, de uma federação cada vez mais centralizada e de um estado unitário aqui, que dependendo aqui do que a gente pode encontrar, pode ter uma descentralização política, pode ter uma descentralização administrativa também, ok? Paulo, você quer falar alguma coisa? Não, eu citei o Reino Unido como um estado unitário, né, professor? Eu diria para você que, apesar da complexidade que existe ali, né, no Reino Unido, Grã-Bretanha, né, União Europeia, etc., mas o que a doutrina fala é que é um Estado unitário. No entanto, e isso vai ser objeto de discussão da gente na próxima quinta-feira, existe um debate sobre o chamado Estado regional.
tá? Que é vou até escrever aqui, porque isso vai, de repente, suscitar aí a curiosidade e a discussão aí de vocês. Tá? Olha só, existe um debate sobre o chamado Estado regional. Então, já vi gente, Paulo, colocando o Reino Unido como um Estado regional e não um Estado unitário. Mas aqui existem as peculiaridades e existem os aspectos conceituais que levam determinados autores a criarem essa categorização, que é um misto aqui, né? Você tem esse Estado regional, um Estado intermediário, que basicamente você tem regiões, né, áreas, províncias, dependendo da nomenclatura, dentro daquele determinado estado, dentro daquele determinado país, que possuem mais competências do que outros. Isso foge um pouquinho do que é a federação. Afinal de contas, a federação, você tem a repartição igualitária de competências, né? Se for repartição de competências adotando a técnica dual ou cooperativa, não importa, mas você tem basicamente, né, as mesmas competências estabelecidas para os entes. Então, não dá para você dizer que seria um Estado puramente federal. Por outro lado, né, você também não pode dizer que é um Estado unitário, porque há regiões que têm mais autonomia do que outras. E aí, de alguma forma, fugiria daquela característica essencial do Estado unitário, que é a ausência de autonomia. Você pode ter, né, até pela estrutura administrativa, dependendo ali da região, dependendo do país, você até pode ter um processo de descentralização para as autoridades locais. Mas isso não significa que essa descentralização está oferecendo autonomia para os entes que integram, ou melhor dizendo, para as regiões que integram aquele determinado Estado unitário. Tá? Se vocês puderem, quiserem, façam a pesquisa, leiam alguma coisa especificamente sobre Espanha e sobre Itália. Tá? Alguns autores ainda falam de Portugal, França, mas A Itália é unitário também, né, professor? é isso que eu estou falando. Leiam a respeito, porque tem autores, Paulo, que enquadram, e a gente vai ver por quê, tá? Isso aqui não vai ficar jogado, a gente vai tentar entender quais são os argumentos que são desenvolvidos para incluir a Itália nessa categorização aqui de Estado regional. E a Espanha também. Tá? Se puderem aí, façam leituras, leiam a respeito, entendam de alguma forma como é que está se desenvolvendo a organização, né? A divisão espacial do poder nesses países, que a gente vai ter uma discussão. Agora, Paulo, se você for ler autores mais tradicionais, eles vão dizer Itália é Estado unitário. Paulo Bonavides, por exemplo, abre o livro dele que você vai ver, ele vai dizer, não, a Itália é o Estado unitário, embora alguns digam que é Estado regional, estão criando essa categorização. Autores mais tradicionais não vão entrar, no final das contas, num aprofundamento sobre esse debate aqui. Vão só dizer, olha, alguém está falando por aí, mas não vão, por assim dizer, não vão levar a sério essa discussão. Mas é uma discussão importante, porque tem repercussões, né? Tem repercussões no arranjo institucional do país, tem repercussão, inclusive, nas reivindicações de determinadas regiões que não têm tanta competência em detrimento de outras, né? Então, isso do ponto de vista prático tem repercussões. Então, o tema que a gente vai trabalhar na próxima aula, e eu quero que vocês observem aí e leiam a respeito, vai ser exatamente aqui a gente discutir Estado regional, Espanha e Itália, especificamente, não só, tá? Mas talvez os dois pontos aqui de partida para a gente discutir o assunto, perfeito? Pergunto, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Alguém tem alguma colocação? Tudo jóia? Tudo tranquilo, né? Então, silêncio aí, entendo que está tudo na mais absoluta tranquilidade. Vou interromper a gravação.